Olá, vamos começar mais uma live. A live de hoje vai ser com André. Eu vou começar falando e a live vai ficar salva, então já posso falar. A live de hoje é sobre uma temática que muita gente pergunta, que é como estabelecer a prática diária. No Ashtanga Yoga, é um método que a gente pratica 6 vezes por semana. Então, a maioria dos praticantes, ou boa parte dos praticantes, tem algumas dificuldades em estabelecer uma prática de 6 dias na semana. Muita gente pergunta, eu tenho que fazer a prática 6 vezes por semana? Bom, o método ele foi pensado dessa forma e a gente confia no método da forma como ele foi pensado. Mas isso não significa que você vai começar a praticar Ashtanga praticando 6 vezes por semana. Eu vi aqui que o André acabou de entrar na live, então eu já vou convidá-lo. Ele é o nosso convidado do dia para conversar sobre a prática diária. Eu tô só esperando ele aceitar o convite e aí eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. André, seja bem-vindo. Olá, Tudo bom? tudo bom? Que bom vê-lo. E André? O Marcos E está aí, Marcos? Muito bom revê-los, sempre. companheiro de prática. E aí, André, eu tinha introduzido um pouco, né, sobre a prática diária, que na Ashtanga a gente pratica 6 vezes, preferencialmente, não significa que a gente começa praticando 6 vezes. Mas aí a nossa live é justamente sobre isso, porque muitas pessoas, eu não consigo, é muito difícil, o que é que eu faço, o que é que eu deixo de fazer, é muito sacrificante, e tem uma série de coisas que, né, a gente tem uma série de empecilhos para conseguir estabelecer essa prática diária. Mas aí, primeiramente, eu gostaria que o André se apresentasse para vocês, né? Muitas pessoas já conhecem o André. E aí, André, se apresenta aí para essas pessoas que não te conhecem. Certo, me chamam de André, eu sou aluno de Daniela Meira, há mais ou menos 3 anos e meio. Praticamos Ashtanga juntos, venho com esse acompanhamento, comecei com ela e continuo com ela, esse acompanhamento, assim. Também acredito que quem já me viu lá no projeto, né, já sabe, né, sou praticante, pratico diariamente e acho que é isso. Minha professora Daniela Meira, o professor dela se chama Matthew Volmer. Então eu acho muito importante, acho sempre bem legal assim a gente deixar bem claro de onde vem, né? Assim, não é que a importância do professor da pessoa, mas assim que a gente vem seguindo, né, uma linhagem tradicional, assim, que é passado, né, de professor para aluno. E aqui no Oriente, no Ocidente, a gente leva muito em consideração essa questão do papel, né? E o Ashtanga, pelo método tradicional, a gente não ter esse... Até tem, né? Até foi feito esse papel, mas digamos assim, não é uma formação, você não faz uma formação formal, né? Assim, que você sai com aquela... Passa 2 meses, um mês e, né? E Enfim. sai professor de yoga, né, para ensinar, assim, faz um curso e sai professor e é isso, né? É Aí eu verdade. sempre acho muito importante, assim, ficar bem claro de onde vem, né? De onde veio, assim, isso que a gente vai conversar, né? Óbvio que vem da experiência pessoal, mas a ferramenta, né, que foi pensada, como você estava falando, né, vem de uma tradição, né? Então eu acho massa, assim, a gente deixar isso bem claro. E no caso, o Matthew foi aluno direto de Patabi Joyce, que é o patrono, digamos assim, né? Que é o avô de Charati. Que é o patriarca da tradição, né? Foi ele que Isso. sistematizou as séries do Ashtanga, né? Foi ele que montou.
as séries que a gente pratica 6 vezes por semana, assim, quem tem uma prática diária estabelecida, né? Então, eu queria agradecer, né, André, por ter aceitado o convite para participar e conversar um pouco comigo sobre isso. Eu que Porque, agradeço, querido. assim, né, com certeza que você já tem experiência com seus alunos. E eu acho que a pergunta, assim, uma das perguntas mais frequentes é como que eu faço para estabelecer minha prática diária? Deem dicas, e isso e aquilo, né? Então tem sempre muita coisa em torno desses 6 dias por semana. Que para algumas pessoas isso é meio até assustador, né? 6 vezes por semana, como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí, assim, né, acho que em primeiro lugar, antes da live, né, eu tinha falado com o André e eu acho que ele me passou, assim, coisas muito interessantes a respeito dessa questão das 6 vezes por semana, porque para mim, particularmente, também não foi fácil estabelecer uma prática diária. E acho que a primeira coisa que o André pensou e que também para mim faz super sentido quando a gente vai estabelecer a prática diária, eu acho que a primeira pergunta é por que eu estou fazendo essa prática, né? Por que eu estou praticando yoga? Por que eu estou querendo fazer isso? Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente estabelecer uma prática mais consistente, né? Isso aqui é um passatempo? O que é isso para mim? Então, acho que essa ideia é muito interessante, assim, né? Logo de cara, por que eu estou fazendo isso? Com qual finalidade? E aí o André me trouxe uma ideia muito boa, que é claro que ele vai falar sobre isso, que foi a ideia de como ele vê, né, essa prática, que é uma coisa que nós, cada um, vamos ter o nosso significado da nossa própria prática. E aí ele trouxe a ideia da ideia do ritual, né, do rito e do ritual. Isso ligado à prática, lembrando que o rito e o ritual aqui, ele não tem essa conotação que a gente conhece na nossa cultura cristã, tá? A gente vai trazer isso para um outro contexto. E eu gostaria muito que o André falasse um pouco sobre essa questão, sobre essa abordagem, né, da prática como um rito e como um ritual, assim. Isso, massa, Rachele. Já lhe citando, o que eu achei massa, assim, essa pergunta, né, que você se faz antes, por que eu tô aqui, por que eu vou praticar, né, o que é que eu tô fazendo aqui no tapete? E aí cada um vai ter a sua resposta, e eu acho que o mais legal, que seria o ponto-chave, assim, do que eu vou começar a falar, essa questão do ritual, assim, é você ter esse compromisso com esse seu motivo. Óbvio, o motivo pode mudar, as coisas vão mudar, né? É fato, vai mudar. Mas assim, naquele momento de clareza, teve, você pensou, eu estou aqui porque, enfim, quero me sentir melhor, desejo que minhas relações melhorem com as pessoas que estão ao meu redor, desejo, enfim, qualquer que seja o seu motivo, e aí você assume esse compromisso, né? Vai ter dias que você vai estar, os ânimos variam, você vai estar com preguiça, você vai estar animado, você vai estar triste, você vai estar feliz. E esse compromisso, né, meio que faz com que você, independente do ânimo, você vá lá e entrega, né? Observa, seja fiel a esse seu compromisso, óbvio que sendo gentil, né? Assim, se respeitando, tendo compaixão. Primeiro você tem que ter compaixão com você mesmo, né? Para você melhorar assim com os outros, né? Você transbordar isso. Então, assim, é aquela história, a gente fica nessa, eita, diz que é 6 dias, né? Que caramba, como é que 6 dias na semana, como é que eu vou conseguir, né? E o corpo, às vezes, a gente se identifica com algumas sensações, né? Que vêm brotando durante a prática. Então a gente fica, como assim? Fazer 6 dias eu não vou ter descanso e ele está sentindo, aqui está ali, né? Então, o apontamento mais legal que eu acho assim da questão do ritual é você fazer essa atividade que você vai entregar. Você não está fazendo assim para você, sabe? Você está entregando assim, eu vou assumir esse compromisso com aquela clareza que eu tive naquele momento, aquela razão, sabe? E vou fazer.
todo dia lá eu vou fazer o que der. Assim, se eu estou sentindo o corpo inteiro, faz até antes de sentir um pouquinho, mas vai lá, nem que seja, enfim, quanto você conseguir, sabe? Assim, é, isso é muito legal, porque aí você começa a observar. Você dá uma chance de se observar, né? Porque quando você se identifica com, eu sou o que acorda tarde, eu sou o que não tem tempo, eu sou o que tenho, enfim, vários outros compromissos, né? Que e não tem tempo para esse, enfim. Quando você assume essas identificações, você perde uma oportunidade, né, de observar. Então, quando, enfim, você assume esse compromisso, como você também assume com, enfim, com o seu trabalho, né? Você não acha que acredita que precisa pagar as contas, então você não trabalha, mesmo com preguiça você vai, né? Então, assume esse compromisso com você também. Assim, de mesmo estando com preguiça, mesmo achando que não tem tempo, a gente encontra, né? A gente vai adaptando. Óbvio que não é simples uma mudança de hábito, né? A gente se identificou com aquela atividade e se sentiu bem. Nossa, que legal. É importante, né? Porque vai dar motivação para você continuar, né? Mas uma hora isso também passa, né? Mas aí eu digo, facilita com que você faça essa atividade mais vezes quando você se identifica, né? E aí você vai, enfim, faz uma vez na semana. Aí passou 2 semanas fazendo uma vez. Aí você vai tentando adicionar mais um dia, né? E outra, se você, o mais legal era você ter um professor, né? Mas se você tem esse professor e você não se sente seguro em fazer sem o professor, faz menos. Faz o que você se sente seguro, você não se, sabe? Vai procurando assim esse lugar mais favorável mesmo. É uma citação que eu acho muito legal, inclusive é uma citação de um apóstolo, que ele fala muito que é assim, nunca pela força, mas sim pela vontade. Então, assim, quando você escutou uma opinião ou uma ideia que você achou massa, né? Praticar yoga é massa, faz bem para aumento de corpo, espírito, iluminação, o que quer que seja, né? Você achou essa opinião, essa ideia maravilhosa, mas a sua vontade muitas vezes não está em concordância, né? Porque você está a fim de continuar dormindo, você está a fim de fazer qualquer outra coisa, assim, naquele momento, né? Então, o que eu acho legal é você ir adaptando. Tipo, você não vai ter vontade todos os dias de fazer aquela coisa, de olhar para aquilo, de observar e aquelas sensações. Às vezes você não está afim. Mas aí você se, assim, propõe a, por exemplo, criar deixas. Ou coisas que, assim, você sente que facilita. Por exemplo, tomar uma bebida quente, tomar um banho quente, já deixar no dia anterior o seu local de prática preparado, fazer um cronograma, meditar antes, enfim, qualquer coisa que você se identifique assim, que você já vai criando assim, eu preciso sair de casa às 7. Então, às 5 horas, sei lá, 6 horas, eu vou acordar 5 minutinhos, respirar e fazer uma prática de 20 minutinhos, tomar um banho, tomar café e sair. Né? Você cria assim, já vou deixar para quando eu acordar, já sentar e meditar, fazer minha limpeza e já vou pro tapetinho, faço 10, 15 minutinhos, né? E segue. Exatamente, isso é a criação do ritual, né? Assim, você inicialmente vai direcionar sua mente, que nem dirigir um carro. Você primeiro não sabe as marchas, não sabe que pé pisa, você está pensando em cada um e às vezes não presta nem atenção no que está acontecendo lá fora. Mas aí com o tempo você vai começando a executar essa ação sem ter que pensar muito, né? Você simplesmente vai, sabe? Só que aí vai ter dia que você não está afim de dirigir, mas, né? E tem dia que você vai estar, caramba, que massa o carro, quero pegar, né? Mas aí a questão é essa, né? Do ritual é você se propor a, independente de identificação, né? De aversão ou de apego, você se propõe aí observar o que é que tem hoje, né? E sem ser pela força, né? Pela vontade.
Assim, de tipo, não tô com tanta vontade, mas um pouquinho dá, sabe? Aquele, mesmo que seja assim, pensando assim, naquele se sentir bem depois, sabe? Não, isso não vai É, sustentar para sempre, mas, enfim, vai facilitando, né? E outra coisa, eu é, acho que, só para lhe passar para você agora, é tipo uma coisa que eu acho muito interessante, é a questão do, por exemplo, quem já tem uma prática, que vem fazendo com o professor, e só pratica nos dias com o professor. Aí, o que é que você faz? Você tenta nos dias que você não está com o professor, faz menos. Faz 15 minutinhos, 20 minutinhos, as posturas essenciais, as posturas, as saudações ao sol A, as saudações ao sol B e as posturas finais. Então, assim, que não vai demorar mais que 20 minutos. Então, se você tenta adicionar isso nesses dias que você não está com o professor, né? Você vai começando a criar esse local, né? De tipo, pelo menos não é uma hora, né? Aí você dá uma favorecida assim, né? Mas aí eu acho que é isso. Em vez de você tentar fazer 6 vezes na semana e se frustrar porque não consegue fazer a sequência toda ou porque não consegue fazer as 6 vezes, você diminui sua sequência e sim. faz mais, tenta fazer mais vezes, mas novamente, sempre na gentileza. Se você sentir de verdade, hoje não dá, não vai. Faz outra coisa, mas assim, eu acho que o mais legal é você tirar esse momento para olhar para você, independente se é para sequência, né? Enfim, eu me identifiquei, eu acho que nós nos identificamos com essa sequência, né? Com essa ferramenta, mas existem várias outras. Uhum. E é isso aí, fala aí. Não, eu só ia falar, né? Essa coisa é muito importante, né? Primeiro, eu acredito que para você ser um praticante de Ashtanga, existem diversas modalidades de yoga, né? Que você pode praticar 2, 3, 4, não tem nenhum problema nisso, né? Claro. E aí eu acho que o primeiro ponto realmente é esse, da identificação, né? Você acaba se identificando com o método, e aí quando você se identifica com aquele método, você vai começando a caminhar, né? Convergir com aquele método. E aí eu acho que a primeira coisa é o que significa para você essa prática, por que você está fazendo isso, a partir do momento que você. O que é que essa prática está te proporcionando, né? No teu corpo, na tua mente, qual é a tua motivação, né? Qual é a motivação que você tem para isso? E aí você vai partindo desse ponto da motivação, vendo os benefícios, vendo como é que tu vai reagir isso, tanto do corpo quanto da mente, né? Assim, a gente fala de forma separada, mas no final essa coisa está toda integrada. E eu acho que no início, né, a gente vai falar muito da disciplina, né? A gente vai falar muito, né, dentro da Ashtanga, a gente fala muito da disciplina. E no início a gente realmente vai precisar mesmo dessa disciplina. Com o tempo, eu acredito que essa disciplina ela vai deixando de ser só apenas estou fazendo porque eu sou disciplinado, porque a partir do momento que você vai se adequando a isso, né? Você vai se adequando, você se adequa de tal forma que no momento aquilo já não é mais tão difícil, aquilo já não requer tanta disciplina, Não é esforço. né? Não é mais esforço, né? É Já simplesmente. deixa de ser. Porque, na verdade, a prática ela é um esforço, ela tem um esforço, mas sem esse esforço, né? É um esforço sem esforço. É bem assim, um paradoxo, porque o ideal seria isso. É claro que no início, quando a gente começa, assim, por diversas razões, seja físico, seja mental, seja o que for, porque surge, né, essas coisas, a gente vai precisar um pouco dessa disciplina, né? A gente vai precisar um pouco. E aí a gente vai sempre fazer isso com gentileza, né? Com gentileza, com calma, olhando para si e vendo isso. E assim, a forma como eu faço, né? Como eu falo sempre, é a forma gradual, que foi a forma que funcionou comigo. Outras pessoas, elas vão conseguir começar 6 vezes na semana, tá tranquilo, né? Tá suave e elas vão fazer. Comigo não funcionou dessa forma. Eu fui fazendo isso de forma gradual, assim. Assim, no geral, de uma forma geral, eu acho que desde que eu comecei, acho que praticando 3, 4 vezes por semana, menos de 2 vezes. Eu não indico para ninguém, assim. Eu acredito que seja melhor você fazer algo que não seja essa prática,
porque uma vez por semana eu acho muito pouco. Acho muito pouco. Acho que até para qualquer modalidade de yoga, no mínimo 2 vezes por semana. E eu acho que tem uma coisa que também a gente vai trazer prioridade, né? A gente tem que trazer prioridade. Essa prioridade, ela tá conectada com a nossa motivação. Por que que a gente está fazendo isso? Então, a gente não está aqui para passar o tempo, né? Eu não estou fazendo isso apenas para passar o tempo. Então, tem que vir essa motivação. Então, quando alguém me pergunta, né, como estabelecer a prática diária, eu entendo que essa pessoa tem vontade de estabelecer a prática diária, né? Assim, se você não tiver, também não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Mas esse é um método pensado dessa forma, né? E eu achei muito legal isso que tu falou, André, que nem por força, nem por violência, né? Mas pela vontade, assim. Então, acho que quando a gente fala dessa questão da prática, a gente tem sempre ali uma linha muito tênue, né? Sempre, né? Da disciplina, porque a gente tem, eu vou fazer, mas aí eu vou dar o meu melhor, mas esse melhor não significa também lutar, e meu Deus, eu vou ter que fazer, eu vou ter que conseguir isso, e aí no final das contas muita gente acaba se machucando, diz que foi a prática, mas ali você tem que reconhecer, né? Então a prática de Ashtanga, ela tem muito isso, né? Você tem que reconhecer os seus limites, o que é que dá e o que é que não dá, né? E uma outra coisa também que eu acho que ajuda muito, que o André falou, que foi justamente isso, né? Faz menos, mas faz com mais constância, né? Porque tem algumas pessoas que elas querem super avançar, assim, eu quero terminar a primeira série, eu quero terminar a primeira série fazendo 3 vezes por semana a prática, ou 2 vezes por semana. Então é melhor que você faça 4 vezes, 5 vezes, sei lá, metade da série, do que você fazer um dia, 2 dias a série toda, assim. É tanto que a gente avança, eu acho que a maior dificuldade, né? O aluno avançado não é esse aluno que faz um monte de asana, mas é aquele aluno que está lá sempre fazendo, né? É sempre aquele aluno que está lá todo dia, né? Fazendo menos, mas fazendo todo dia, né? Com constância. Respirando, né? todo dia, né? Respirando. Né? Tipo, porque hoje eu não tô afim de fazer, não vou fazer. Não, hoje eu me acordei super bem, assim, tô me sentindo ótimo, vou fazer. E às vezes o dia que a gente mais está precisando fazer a prática é exatamente aquele dia que a gente está menos querendo fazer. Então, assim, tem que notar, assim, tem que ter uma percepção muito boa de como é que você tá. Às vezes a gente tá ali com um vrit, né? A mente que tá dizendo, não quero, mas o teu corpo, ele tá perfeito, ele tá maravilhoso, ele tá pronto pra prática. Então a gente vai ter que notar muito, né? O que é que tá me impedindo de ter a minha prática diária? É a minha mente? É o meu corpo? É uma limitação corporal? É uma limitação mental? Qual é a prioridade que eu estou dando para essa prática? Então, eu acho que quando a gente vai estabelecer a prática diária, a gente tem que passar primeiro por essas perguntas, tem que se responder com honestidade. Eu quero realmente, eu não quero. Ou então, tipo, aquele aluno que não avança nos asanas, né? Porque tem muitos alunos que querem avançar muito nos asanas, e é muito legal isso. Mas é aquele aluno que quer praticar 2 vezes por semana e ter um super desenvolvimento. Não vai rolar, né? Acho que o que acontece também na Ashtanga é isso. Porque, assim, a gente acaba ficando avançado em asanas, mas não é porque a gente tem algo de especial, né? Assim, no quesito de corpo, né? De alguma coisa assim. Não, é porque a gente está lá praticando todos os dias, né? Então, a gente faz isso todos os dias. Então, assim, se a gente não avançar fazendo todos os dias, é muito difícil. Não era para avançar mesmo, né? Então a gente tá lá todo dia fazendo, né? Então, eu acho que tem isso, né? E eu acho que as dicas que o André falou, assim, que realmente são coisas que eu me identifiquei, né? Encontrar um lugar. Eu tenho um lugar. Quem gosta de altar, essas coisas, faz lá um altar, né? Coloca uma coisa de, sei lá, Buda ou Ganesh, ou Nossa Senhora, ou qualquer coisa que para você tem um significado, um símbolo, né? Porque essas entrega para essa pessoa, enfim, entrega para ela, para essa entidade, para o que quer que seja, algo para, né? Assim, hoje é para ela. Eu não tô afim, mas não é para mim, é para ela, né? Essa coisa
de dedicar a sua prática, né, para alguém que esteja precisando, para o que quer que seja, né? Isso também já é muito legal. Então, encontra um lugar, monta um altar ou não, da forma como você se identificar, né? Usa um símbolo, alguma coisa, né? Quando a gente fala dessa coisa, eu vou fazer adoração para um Ganesha, para o Buda ou para Nossa Senhora. Na verdade, isso são símbolos, não é o Ganesha em si, não é a coisa em si, mas algo que está sendo representado ali naquele objeto. E aí, eu acho essa dica uma dica muito boa, assim, que ajuda muita gente, porque você cria, né, um ambiente, você cria uma energia, né? Quando você coloca um símbolo naquele lugar, já muda a energia daquele lugar. Então, você vai lá e você já entra naquele clima, né? Então, deixa tudo pronto, né? Faz isso, tenta fazer sempre no mesmo horário, né? Sempre. Porque às vezes quando a gente faz de forma muito bagunçada, é claro que às vezes a gente não consegue, né, fazer a prática todo dia no mesmo horário, mas se você conseguir fazer, essa também é uma ótima forma de conseguir manter essa prática diária, né? São sugestões, né? A gente está falando aqui, mas isso é tudo 100% aberto. Tanto que a forma tradicional, né, de ensino é cada um, todo mundo está em grupo ali, mas individual. Cada um tem a sua respiração, seu tipo de respiração, cada um tem sua bagagem de vida, que tem sua alimentação, tem o seu estado, né, de físico, assim, de saúde, né? Então, tipo, não tem receita, né? É tipo, é muito individual. Eu É, é, André, desculpa te interromper, eu não, acho que até essa questão, né, do autoconhecimento da prática, eu acho que vai levar até para isso, né? Porque assim, qual a melhor forma de eu praticar? Qual é a forma que eu fico mais à vontade? Qual é a forma que eu fico melhor preparado? Então, acho que vai passar por isso. Então, isso são dicas que a gente está dando, assim, que funciona comigo, que funciona com o André, mas são apenas dicas que talvez vocês possam prestar e possa surtir algum efeito. Isso não significa que experiencia, se dá a oportunidade de experienciar, né? E sentir em corpo, né? Assim, se para mim não é isso não quero fazer essa sequência não. Para mim é ficar 1 hora sentado. Para mim é correr, para mim é nadar, para mim é surfar. Mas aí assume esse compromisso, né? Uma coisa que Deza falou, eu achei muito legal, é essa coisa, né? Que pode e deve ser uma oração, né? sim, Assim, de bonito. você realmente você pode até orar para você, mas geralmente a gente ora para os outros, né? Pedindo para, enfim, para que nossa família, nossos parentes, nossos amigos, enfim, o mundo, né? As pessoas. Então isso é muito interessante direcionar. Óbvio que assim, não é para negar o que acontece. Eu nunca vou minha experiência, eu nunca me arrependi de ter praticado. Eu podia estar no dia pior de todos, de que, meu Deus, como é que. Mas eu nunca terminei a prática e pensei, poxa, realmente era melhor eu ter ficado na cama. Nunca aconteceu assim. Ó, pode ser que tenha um dia que aconteça, né? É Mas verdade. assim, Também é muito. aconteceu. Já aconteceu de eu não praticar e depois eu ficar, né? Droga, por que que eu não pratiquei, né? Tinha sido melhor que eu tivesse praticado. Mas assim, nunca aconteceu de eu estar tipo, ai meu Deus, eu não quero praticar hoje, não quero. E aí. E depois, assim, né? Super bem, assim. Você percebe que era uma coisa que não era física, era uma coisa mental, né? E esses padrões, né? Esses padrões mentais, eles não funcionam só com a prática. Eu percebi que à medida que eu fui vencendo essa coisa com a prática, essa resistência, eu acabei também em várias outras áreas da minha vida que eu Sai do ficava tapete, pô. com o Sai do mesmo tapete. comportamento, né? Porque isso é um padrão de comportamento que ele não surge só na prática, ele surge em outros momentos também. E aí eu aprendi a lidar muito melhor quando isso surgia fora, porque a forma como eu aprendi a lidar isso, assim, de não quero praticar hoje, estou com preguiça, estou com sono, é a mesma coisa que hoje eu olho para a situação e digo, eu tenho aquela sensação que é a sensação que me surgia, né, muito para praticar, e eu já lido muito melhor com isso, assim. Então isso me ajudou com várias outras coisas, né? Isso é muito interessante, assim, com a prática diária, porque ela é uma prática transformadora. Eu acho que a prática diária ela vai nos transformar de formas inimagináveis, porque
E, porque assim, ela vai mudar também nossos hábitos, né? Vai mudar nossos hábitos. Então, uma coisa que vai ajudar também, assim, para estabelecer a prática diária é também mudar alguns hábitos, assim. A gente vai mudar hábitos porque não tem como, né? É como se fosse uma via de mão dupla. Você começa a todo dia se observar e aí você percebe, eita, comi mais, dormi menos, me estressei muito. Aí quando no outro dia você vai observar, a prática tá toda diferente. Assim, vai estar toda diferente todo dia, mas vai estar alguns pontos um pouquinho mais assim, mais exacerbados, né? A mente vai estar mais agitada. Enfim, quando você vai fazendo todo dia, você vai observando e naturalmente você vai começando a mudar padrões. Eita, se eu vou praticar amanhã, eu percebi que dormir menos não foi legal para mim. Então eu vou dormir mais um pouquinho. Percebi que comer muito antes de dormir também não foi legal. Acordei, né? Enfim, comi uma coisa muito pesada. Então, assim, por mais que você acredite em algumas opiniões, algumas ideias, quando você não sente em corpo, né? Assim, você não teve tempo, você estava distraído, não observou, né? Você simplesmente vai fazer, né? Tipo assim, vai deixar pra lá. Então, assim, o que eu acho massa, essa oportunidade que você tem de observar todo dia, que vai fazer com que você mude gradualmente e naturalmente, assim. É que nem eu tava falando, eu só me vem na cabeça, assim, aquela vozinha que a gente coloca, assim, amanhã eu vou botar o despertador para acordar e praticar cedinho. Aí, quando a gente acorda de manhã, vem aquela indecisão. Não acordo, tô assim, não quero acordar, cancelo o alarme a dia 10 vezes. E aí, depois, decide deixar pra lá. Aí, quando acorda, né, você fica tipo, poxa, será que era melhor ter praticado? Ou, né, você fica naquela dúvida. Acho que o problema, né, não é a hora que você vai acordar e praticar. É essa indecisão que você, tipo, se em algum momento de clareza decidiu, vou fazer aquilo, e quando chega na hora, você se identifica com as sensações do corpo, né? Aquela, enfim, e aí? Né? Como se fosse duas crianças brincando, né? Assim, uma dizendo, ó, talvez seja ali, e outra dizendo, não, é para lado de cá. Aí, se imagina uma analogia que eu acho muito legal, de que quem fez foi Olga Rodrigues, que ela fala assim, se você tem essas duas crianças aí, conversando, brincando, falando, se você não olha para elas, se você não cuida delas todo dia, né? Como é que elas vão aprender alguma coisa, né? Então, tipo, imagina como a mente, que eu acho muito legal, inclusive nos sutras ele fala, né? Que é, tipo, dividido em três partes, né? Que é Buddhi, Ahankara e Manas. Que é como se fosse Buddhi é intelecto, Ahankara é o ego, e Manas seria como se fosse essa parte da mente que recebe os impulsos trazidos dos órgãos dos sentidos, analisando, classificando e identificando objetos. Então, tipo, é como se o ego dissesse, me identifiquei com a prática, quero fazer. Mas aí quando chega de manhã, Manas fala, tô com sono, assim, tá soninho aqui, tá gostosinho. E aí fica duas crianças, né? Tipo, aí se você não pratica, se você não se deu essa oportunidade, você sempre vai dando vazão para essas crianças continuarem aleatoriamente brincando. Não tem problema nenhum, né? É o jogo, né? Cada um vai ter, né? Mas é aquela coisa. Se você não tenta nem um pouco, né? Assim, com a disciplina, né? Enfim, passar um pouco dessas identificações, deixar um pouco de lado e só, tipo, vou dar uma melhor. Se está todo dolorido, faz antes da dor. Se está super preguiçoso, faz menos. Mas vai lá e respira, né? E aí quando você dá essa oportunidade, é exatamente isso que você falou. Começa a aparecer coisas que durante o dia a gente não percebe, porque a gente está distraído. É pegar o ônibus, é trabalhar, é dinheiro, é roupa, enfim, pessoas, obrigações, né? Metas. E aí quando a gente está na prática, que a gente permitiu, tipo, só respirar e fazer aquela movimentação ali, aquela sequência ou aquela atividade que você resolveu fazer, né? Assim, com essa frequência,
Aí começa a brotar. Surgiu um monte de coisa. Aí você, eita, tem uma pessoinha aqui falando uma coisa, outra falando outra. Quem sou eu nisso aí, né? O que é que. E É, aí você, eita, durante o dia, no relacionamento, tá essa mesma pessoinha falando a mesma coisa. Eita! as Aí necessidades vão já começar. muda tudo. Muda tudo, pô. Porque uma coisa é você executar, né? Se pegar já fazendo ou depois de ter feito. Outra coisa é você, eita, tá rolando aquela que rolou na prática aqui. Aí você já tem outra atenção, né? É muito doido isso, porque a atenção tem muito a ver com energia, né? Se você direciona a atenção para eu sou o que acorda tarde e não consigo acordar cedo, você nunca vai acordar cedo. Se você direcionar a atenção para o que eu sou o que acorda tarde. Se você direciona a atenção para o corpo dolorido, né? Assim, aquela sensação de dor, você não vai ter vontade de se mexer, porque você, né, tá direcionando a atenção para dor e, enfim, você vai causar dor quando você direciona a atenção, né, para o que, assim, de certa forma te incomoda. Então, acho que o legal, assim, também é perceber isso, assim. Deisa falou uma coisa que eu achei muito legal hoje ela fez uma postagem hoje, ela falando exatamente sobre isso, né? Quando ela focava, quando a atenção era para a forma, né? Física, geralmente você, não necessariamente, mas pode ocorrer de você gerar uma lesão. É como se você direcionasse a atenção para aquela área que pode ter alguns bloqueios e você quer vencer esses bloqueios na base da força, né? E aí essa atenção nesse bloqueio vai fazer com que ele seja mais intenso, que entre aspas doa, machuque mais, né? E você pode se lesionar. Mas é aquela história, também não tem nada de errado. Você vai aprender, né? Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Mas Até óbvio que com algumas dicas, de repente, a gente não precise passar pela mesma coisa, né? Mas é isso, né? Para onde a gente direciona a atenção, se eu direciono minha atenção para a asana, para a forma, né? Não tem problema. Mas, assim, o que é que eu quero com isso, né? Assim, enfim, né? Aí você vai realmente se questionar e responder essas suas perguntas. Mas, pelo menos na minha experiência, o que eu tenho percebido é que quanto mais você direciona a atenção para eu estou aqui agora, dando o meu melhor, respira, né? É como se eu libertasse de onde tiver bloqueio, a energia fluir, sabe? Tipo, se eu estou aqui, eu não aguento. Aí eu fico focando na lombar, 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 eu vou morrer na lombar. Vai estourar minha lombar lá, porque eu estou direcionando minha atenção para o ponto de tensão. E aí eu entendo, enfim, na minha experiência fica claro que quando eu direciono a atenção para o fluxo, né? Para eu estar aqui presente e respirando, naturalmente essa energia vai fluir para onde tiver que fluir. E isso é muito, muito lindo, porque aí você termina a prática energizado, qualquer que seja a sua prática, sabe? essa prática, né, 6 vezes por semana, ela é uma prática muito reveladora, assim, né? Ela parece meio, algumas pessoas acham exagerado, né? Mas ela é uma prática que ela vai revelar a gente, assim, de uma certa forma que você vai ficar, meu Deus, né? O que que é isso, né? Você vai, como você tem uma prática, imagina 6 vezes por semana, você tá ali. Você está se observando. Mesmo que a sua mente voe, em determinado ponto, em determinado asana, vai ser obrigada a voltar, né? Quando, assim, você vai para... É uma meditação dinâmica, né? Então, mesmo que você vá, pense, sei lá, no que tem que fazer amanhã, daqui a pouco, mas em determinado momento, você é obrigada a voltar, porque aquele asana, ele vai, de certa forma, te obrigar a voltar, né? Então a gente vai ficar nessa observação, assim, imagina 6 vezes por semana, você se observando dessa forma, né? Como que isso tem um poder grande de transformação, assim? Como que você vai comer alguma coisa num dia e quando for no dia seguinte, você vai sentir uma coisa estranha no seu corpo, algo diferente, e aí aquilo vai passar. Quando for daqui a tanto tempo, que você vai consumir aquela mesma coisa, você vai sentir de novo, aí você vai, olha,
isso tinha acontecido antes. Quando foi que isso aconteceu? Ah, isso aconteceu naquele dia que eu fiz aquilo que aconteceu. E eu tô falando um exemplo de alimento, né? Mas isso acontece com várias outras coisas. Situações do dia a dia, alguém com quem a gente conversou, certos tipos de situações. Isso tudo vão vir à tona, assim. Na prática, porque 6 vezes por semana você tá ali se observando, né? Você tá ali se observando. Então, não é uma prática meramente de asana, né? É uma prática também meditativa. É uma prática meditativa no sentido de que você está o tempo inteiro, né, voltando para si, voltando para essas coisas. E aí vão surgir coisas muito, muito estranhas também, porque você vai começar a ver todas as suas identidades aparecendo ali, né? Você vai As começar, fragilidades, né? né? Nossas fragilidades. É como se a gente vulnerabilizasse para que tudo surja de luz à sombra. Vai tudo surgir, né? E é muito legal isso que tu falou, André, porque às vezes a gente fala, a gente pega e cria, né? A gente cria a identidade. Ah, eu sou uma pessoa que acorda tarde. Ah, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer nada, eu não gosto de me mexer. E isso é uma ilusão, né? Aquilo também é uma identidade que a gente criou. E aí, de repente, eu posso me ver de outra forma. Eu posso, não, mas eu não sou isso. Eu posso ser outra coisa. Eu posso ser, na verdade, qualquer coisa, assim. Eu posso ser uma pessoa que gosta de acordar cedo, por exemplo, né? Eu posso ser uma pessoa que vai vencer esses obstáculos. Então, eu não sou determinado. Isso vai aparecer muito nessa prática diária, né? Tem uma pergunta aqui, é o que comer para poder praticar todo dia? Essa é uma boa pergunta, assim, né? Porque, de uma forma geral, assim, os praticantes de yoga já não comem carne, né? Na maioria são vegetarianos e veganos, né? E aí, o que eu tenho sentido no meu corpo, né? O que eu tenho sentido da minha experiência, é muito bom evitar todo e qualquer alimento inflamatório, assim. Todo e qualquer alimento inflamatório. Então, com a prática, você vai perceber coisas que inflamam o teu corpo, né? Coisas que inflamam o teu corpo. Tipo, o meu corpo, ele inflama com lactose e glúten, assim. Eu não sou intolerante a glúten, né? Eu não sou celíaca. Mas eu percebo quanto isso afeta o meu corpo. E como é que eu percebo isso? Eu percebi isso praticando, assim, né? Praticando. Tipo, aquele dia que você tá muito dolorido, assim. Teu corpo tá todo dolorido. Mas aí você pensa, o que que aconteceu? O que que eu fiz? O que que eu comi? Isso foi uma coisa que eu descobri na prática, porque eu não sabia que o glúten inflamava meu corpo. Eu não fazia ideia disso. Eu comia pão, assim, todos os dias, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes à noite, e eu não tinha nenhuma consciência disso. Mas aí, com a prática diária, eu comecei a notar os dias que meu corpo estava mais dolorido, o que é que eu tinha feito. E aí eu comecei a cortar, assim, né? É claro que eu continuo consumindo glúten, mas, por exemplo, eu, em determinados horários, já não quero consumir, tipo, à noite, fim de tarde. A não ser que seja um fim de semana, mas... E no outro dia eu não vou praticar, né? Seja uma sexta-feira. Mas isso é muito interessante, assim, porque a gente vai descobrindo não só os aspectos da nossa mente, mas também do nosso próprio corpo, né? E a gente vai limpando o nosso corpo. Essa prática diária, ela tem um poder muito grande de limpeza do corpo, né? Ele vai desintoxicar o nosso corpo e a nossa mente, né? Então, isso não é feito de forma, assim, tão segregada, né? À medida que a gente vai desintoxicando uma coisa, a outra vai desintoxicar também, assim. Não tem, por exemplo, como eu comer muita comida ruim e tá com a mente super tranquila, né? Não tem como eu, assim, ter muitos pensamentos ruins o tempo todo e o meu corpo tá muito tranquilo, muito bom, não tem como. E a prática diária, ela vai mostrar isso, assim, pra gente. Não tem como você não ver. Então, acho que a importância da prática diária tá nisso, assim. Então, quando você pensa na prática, né, na prática de 6 vezes, que parece uma prática super difícil, na verdade, ela vai facilitar a nossa vida em tantas outras coisas que assim, né, quando a gente consegue finalmente, assim, inserir isso, você fica, não é tão difícil assim. Existe um cansaço físico? Existe, claro.
não vou dizer que não, né? Na sexta-feira é um dia que eu já estou super cansada, eu já pratiquei, é o meu sexto dia de prática, então, Me assim, eu já identifico estou também. cansada. Mas aí esse cansaço também é legal, porque eu acolho esse cansaço, eu vou lá, eu descanso, eu curto isso, né? Eu também tenho esse momento, assim, por que que eu não posso também, em determinado ponto que eu estou cansada, eu vou acolher esse cansaço, né? Vou acolher, eu sinto que meu corpo agora precisa descansar. E essa sensação, né, do descanso, ela também é muito boa, assim. A gente está sempre muito agitado o tempo inteiro, né? Então, acho que a prática diária, ela vem muito disso, né? Uma coisa que Tem... tu falou, eu achei massa, sobre o que é para comer. Você falou para mim o que eu achei que é o ponto, é tipo, para você, você falou logo, o que é inflamatório para mim. Então, assim, quem sente a inflamação? Eu, no meu corpo. Então, tipo, não tem a resposta certa, né? É tipo, a resposta é tipo, o que você sente no seu corpo quando você come as coisas? Vai experimentando, vai tentando praticar todo dia, experimenta de comer as coisas e vai observando. Isso que eu achei massa, porque assim, às vezes a gente tende a ligar a alimentação à ideia, né? Assim, de tipo, que não tem problema, né? Enfim, mas alimentação tem a ver com o corpo, né? Quando eu falo de alimentação física, assim. Então, vai sentindo no teu corpo. Você vai perceber quando você come algo pesado, de origem animal, enfim, no meu caso, quando eu como essas coisas, eu sinto. E aí cada um vai sentir. Se você não sente, então para você é comer bode, né? Tipo, enfim, cada um vai encontrar o seu, né? Se você se permitir observar, você vai chegar nessa sua resposta. Então, assim, não existe a resposta certa sobre o que comer. Outra coisa também que eu achei muito legal, que foi até Lu Oliveira, nossa também praticante, que a gente, né, que está junto com a gente, que ela falou assim, pensa em alimentação também como o que a gente vê, o cheiro que a gente sente, as palavras que a gente fala, as palavras que a gente escuta, os pensamentos que nós temos e a alimentação, né? Comida, né? Então, pensando em tudo isso, o que nós escutamos, não sei se eu falei, enfim, acho que sim. Então, a gente pensa nisso tudo como um alimento, né? Então, assim, já começa a assim, ampliar. Começou no corpo, a gente comeu, eita, senti. Depois, o que foi que eu escutei? O que foi que eu falei? Né? O que foi que eu vi? E aí você começa a perceber como isso também, óbvio que num campo mais sutil, ou não, mas vai também, né? Vai também mostrando esses locais, né? Diferentes, assim, né? Essas sensações diferentes. Outra pergunta que eu ia falar. Tem uma pergunta aqui. E as lesões? Praticando todo dia não dá lesões? Na verdade, as lesões, elas, elas podem acontecer independente, né? De, da prática ser todo dia, ou ser uma vez ou duas, né? O que vai fazer, acho que a grande diferença nisso, né? Até escutei o professor Lucas de Fortaleza falando esses dias sobre isso, é a sua presença e a sua consciência, né? Quando você está praticando, porque quando a gente está fazendo a nossa prática de asana, é uma prática de consciência e de presença. Então, o que é que faz com que eu me lesione? É o momento em que eu perdi a consciência, eu me distanciei daquilo, né? Eu me Me distanciei distraí. do corpo e nesse momento essa lesão ela acontece. Então, isso vai ser independente. Agora, tem uma questão, né? Que é muito mais fácil, assim, você é muito mais fácil você ter uma lesão praticando uma vez ou duas vezes por semana do que você praticando 6 vezes. Porque quando você pratica uma vez ou duas, você tá lá, é um dia, um belo dia de sol, você está lá praticando, porque hoje está muito legal. Provavelmente você vai estar muito mais agitado do que alguém que está praticando todos os dias, né? Então, e quem está praticando todo dia pode ter certeza assim que numa média geral vai estar sempre mais presente e o teu corpo vai estar sempre sendo trabalhado, então todo dia tu tá fazendo aquilo, né? Todo dia, então o meu corpo ele já está preparado de ontem. O meu corpo já está preparado de ontem. Então, tipo, quando eu faço intervalos, e meu corpo ele ficou lá, parou, né? Ficou duro, ficou lá teso, e aí eu vou voltar a praticar, então o risco de eu ter uma lesão é muito maior, né?
Essa prática constante, pelo contrário, ela vai fazer com que a gente se previna dessas lesões. A gente vai estar mais presente, porque essa prática de 6 vezes, ela proporciona isso. E vai ser muito mais, assim, muito mais difícil ter uma lesão, se machucar, né? A presença, a consciência corporal é muito maior quando a gente pratica 6 vezes que quando a gente pratica 2 vezes ou 3 vezes, né? Então, eu acho que é isso. E é isso, Ana. E o que tu pensa, André, sobre essa questão da lesão? E também tem outra pergunta aqui que eu já vou até adiantar para a gente poder ver se a gente emenda, né? E é o Tá. que faz quando está muito cansado, né? Que eu acho que já foi uma coisa que a gente já mais ou menos falou até Essa agora. é legal. Essa é legal. Então, eu concordo total com o que você falou. Essa coisa da lesão tem muito a ver, eu também acho isso, de que quanto menos vezes eu fizer, mais fácil, mais eu estou criando um ambiente favorável de lesão. Eu entendo que muitas vezes o que a gente aprende pelos médicos, enfim, pelo pessoal da educação, que a gente tem que ter o descanso, né? A gente aprende o nome de doenças, tendinite, né? Exercício repetitivo. Mas, para mim, o que fica mais claro foi exatamente o que você falou, Shelly. A coisa de tipo, se eu pratico uma vez na semana ou 2 vezes na semana, eu nem lembro mais. Quando chegar no outro dia, assim, eu nem lembro mais o que eu fiz, né? Assim, é como se eu andar, alguém me ensinou a andar de bicicleta um dia e no outra semana me ensinou a de novo, assim, eu nem lembro mais o que ela me ensinou na semana passada. Então, assim, além dessa questão do trabalho mental, da memória, da lembrança, né? Tem essa coisa da presença. Se eu pratico presença todo dia, é muito mais fácil, né? Que eu não me machuque. Porque eu vou estar presente, eu vou perceber antes da lesão. Mas muitas vezes o que acontece, assim, é uma prática vigorosa, sim. Tem esses movimentos que vão fazer com que, assim, vão gerar a oportunidade de a gente acessar locais que antes não eram acessados. E isso vai gerar sensações e vai trazer à tona nossas fragilidades. Uma dessas fragilidades pode ser uma competição interna de querer fazer o asana, de querer ser melhor que o companheiro, que o coleguinha, de querer ir 2 centímetros a mais e se sentir, nossa, que linda a minha postura. Tudo isso não tem, é aquela história, não tem problema, né? Mas, enfim, isso é o que pode criar um ambiente favorável para a lesão, porque aí você, como você falou, você saiu do corpo, você foi para busca de um resultado, para uma criação de uma expectativa, né? Assim, é como se você estivesse gerando uma negociação. Eu estou praticando para apostar o quê? Para quê? Assim, tipo, não tem problema se sentir bem. O problema é querer se sentir bem praticando, né? Assim, é como se eu estivesse fazendo uma negociação. Tipo, quem me garante se eu praticar Ashtanga 6 vezes na semana, eu não vou ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade e vou me libertar? Ninguém, nada. Não tem garantia. Né? Então, assim, que isso não seja de, Tem garantia, né? A gente não que tem. isso não seja de, não sirva de desmotivação, sabe? Mas que, assim, direciona, né, a nossa atenção para outro ponto, né? Assim, se você se identifica com a forma, que massa, usa isso para te motivar, para ir todo dia para o tapete, inclusive no dia que você não está muito afim. Mas não usa isso como o resultado de, tipo, fazer aquela forma, né? Eu E acho que, assim, né, na minha experiência pessoal, né, a forma, ela é claro que a gente sempre tem essa aspiração de fazer um asana bonito, e não tem nenhum problema em ter essa aspiração. Mas a gente tem que perceber que esse asana, ele é fruto de um trabalho, assim, feito, né, de forma... É um processo para chegar naquele lugar. Então, a gente vai fazendo. Hoje eu estou fazendo assim, eu consigo fazer assim. Amanhã eu consigo fazer um pouco mais. Depois eu consigo fazer mais um pouco. Talvez esse asana vá chegar nessa forma, né, que a gente quer, essa coisa bonita de se ver. Talvez essa forma chegue. Mas isso vai ser de um processo. Isso vai ser uma coisa construída, né? Não tem nenhum problema que eu queira fazer um asana bonito, né, e vistoso. Não tem nenhum problema com isso, né? Até porque a forma varia tanto, né?
assim, tipo, como é que eu vou dizer o que é bonito? Porque eu faço a postura que tu faz também e a gente tem duas formas completamente diferentes. Quem é o bonito? Assim, onde é que está a referência, né? Mas enfim, a gente acha bonito mesmo. É lindo, é maravilhoso. Eu acho impressionante. Mas né? É porque tem muito essa coisa, né, assim, Então, acho que tem isso, né? Acho que a gente tem que pensar primeiro que a gente vai fazer isso de forma devagar, que isso vai ser um processo, eu vou encarando isso como um processo, e eu tenho que aprender com o meu processo, né? Eu tenho que aprender com o processo de chegar até algum lugar e não simplesmente cheguei naquele lugar. Ok, o que é que você aprendeu chegando naquele lugar? Às vezes o processo ele é muito mais importante, assim, acho que não só às vezes, mas assim, quase sempre, o processo ele ensina muito mais do que fazer aquele asana que a gente acha que é um asana bonito, né, ou perfeito, ou coisa do tipo. E assim, né, falando da minha experiência pessoal, eu sei muito mais sobre os asanas que eu demorei mais tempo para aprender, que eu tive de muita dificuldade, do que sobre aqueles asanas que eu consegui fazer rápido. Por quê? Porque eu tive um processo, né? E o nosso tempo ele já está assim, acabando quase, a gente tem mais 3 minutos apenas. Três. Então eu vou só E falar aí, rapidinho. Ah, então vamos. Tá, fale. não, eu vou só fazer a outra pergunta, e aí eu já espero que tu responda e fale o que tu quer falar, que é o que fazer quando a gente não está motivado. No caso, que também tem a ver com o cansaço, né? Motivado, cansaço, acho que as duas se encaixaram aí. Então, assim, para mim, eu escolho o horário que eu prefiro. Então já começa aí. Um horário que eu me sinto melhor, que eu me sinto mais disposto. Começou aí. É, Percebe também, quando você faz uma coisa que você gosta, você se sente cansado? Quando você vai passar a noite toda dançando numa festa, você se sente cansado? Ou quando você passa a tarde e manhã inteira trabalhando na frente do computador? O que é cansaço? Então já começa, opa, peraí. Mas tá, tô sentindo o meu corpo cansado. Então faz menos, faz devagar, ou se for no seu caso, faz mais rápido, né? Eu assim, sinto que a água quente me relaxa. Eu sei, a gente vive numa cidade quente, mas assim, a água quente me relaxa a musculatura. Aí você vai me relaxa, eu vou dormir. Mas não, relaxa, diminui a tensão. Então me ajuda a sair um pouco assim o cansaço tem muito a ver com assim, tipo, mexe, chega, parece que é mais pesado. Aí a água quentinha eu me sinto mais leve, sabe? Um cafezinho, um chazinho, uma coisa que você sinta que lhe estimule, né? Escutar uma música não é assim, óbvio, não é assim, para ter que todo dia escutando, mas assim, no dia que você estiver sentindo isso, vez ou outra, bota uma musiquinha que lhe empolga, né? Assim, procura essas coisas pequenas assim que lhe motivam, né? Que, enfim, use a teu favor, né? Mas eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu esqueci algumas outras, mas eu tentei ser mais rápido possível. Eu acho que esse processo, né, André, da prática diária, e do Ashtanga, né, é muito, assim, é tudo, e a gente vai ter que ali encontrar várias coisas, né, sobre a gente, desfazer várias coisas, e a gente vai ter que encontrar ali mesmo nossas próprias, né, a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que se olhar, né, as nossas diversas identidades, né, no caso não é uma coisa, né, a gente várias coisas, e no final a gente não é nada disso. E é muito louco, né? Mas assim, eu acho que a diária, assim, ela vai ajudar muito nisso. Enquanto não tiver muita motivação, tá muito cansado, pensa um pouco na disciplina. A disciplina vai ajudar com isso. A gente precisa dela, por mais que ela não seja a saída final, né? Ela é um meio, então a gente vai usar isso. E eu espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouco. Nosso tempo está acabando. E eu queria agradecer a todas as pessoas que assistiram essa live. Espero poder, assim, ter contribuído juntamente com o André. Muito obrigada por ter aceitado e por conversar com a gente. Eu acho que é muito legal, assim, ouvir. E é isso, gente. André, se despede aí, fala, tem alguns Gratidão segundos. pelo convite. Amo vocês, todos seres aqui presentes, não presentes. Eu agradeço muito. Eu tento só transbordar o que, enfim, me faz sentir bem. Eu quero que todos possam se sentir bem,
Então, quem puder, quiser ajuda, enfim, estou aberto, estamos abertos e